Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edviges Rodrigues, advogada familiarista há mais de 10 anos e também professora do curso Como Advogar em Direito das Famílias, aqui do curso Márcio Cunha. E hoje separei para falar com você, colega advogada, colega advogado, um tema que certamente você já foi questionado no seu escritório ou até mesmo no seu ciclo social, que é o abandono afetivo. Em que consiste o abandono afetivo? Quais são as consequências desse abandono afetivo? Será que todo filho que se sente abandonado afetivamente pelos seus pais tem direito a uma indenização? Será que a única consequência para esse abandono afetivo é esse dever de indenizar? Ou existem outros desdobramentos, como, por exemplo, a perda do poder familiar ou a desconstituição da filiação? Separei esse tema porque nós falamos muito dele, mas como ele também possui muitos desdobramentos, há uma necessidade de uma boa preparação por parte do advogado. Então, o que é o abandono afetivo? Os pais, eles são detentores da autoridade parental, que também é chamado, de poder familiar, que consta do Código Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sigo a corrente doutrinária que opta pela expressão autoridade parental, que consiste, na verdade, em um conjunto de direitos e de deveres inerentes aos pais sobre a pessoa dos filhos menores de idade. E dentre esse conjunto de direitos e de deveres, nós temos, por exemplo, o dever de educar, o dever de cuidar e o dever de convivência. E quando há, então, o descumprimento de um ou de mais desses deveres, há consequências, como, por exemplo, a suspensão ou até mesmo a perda dessa autoridade parental. Lá no início dos anos 2000, quando surgiu, então, a tese sobre abandono afetivo, foi quando o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, advogado familiarista, que inclusive é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, do qual eu faço parte, ele recebeu em seu escritório um filho que, embora recebesse os alimentos, ou seja, recebesse algo material do seu pai, ele se sentia abandonado afetivamente, justamente porque o pai não cumpria com o dever de cuidado e de convivência. Foi então que o Rodrigo da Cunha Pereira decidiu ingressar com a ação pleiteando uma indenização para esse pai por abandono afetivo do seu filho. Em primeira instância, o juiz entendeu, então, que não seria possível esse pedido de indenização. No entanto, em segunda instância, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2004, julgou procedente o pedido, condenando, então, esse pai ao pagamento de uma indenização pelo abandono afetivo do seu filho. Esse pai recorreu e aí o STJ cassou aquela decisão, dizendo que não seria possível, com a fundamentação de que não é possível obrigar ninguém a amar ninguém. Não seria possível, então, obrigar um pai a amar o seu filho. Essa decisão, então, foi julgada, nesse caso específico desse filho, foi julgada improcedente. Entretanto, a partir daí, a doutrina começou a discutir, então, essas possibilidades de abandono afetivo. Muitos desses filhos, embora não houve a possibilidade da indenização, eles se sentiram representados simplesmente pela possibilidade de ingressar com essa ação. Então, viram todo um simbolismo nesta ação. Quando, então, lá em 2012, o STJ teve uma nova possibilidade de julgar um caso sobre abandono afetivo, agora de uma filha cujo pai tinha a família, uma outra família, de um outro relacionamento, filhos desse outro relacionamento. Esses filhos desse outro relacionamento, ele exercia o seu dever de cuidado, de convivência, e essa filha, desse relacionamento anterior, não. Então, ela também se sentia rejeitada, ela se sentia, tinha todo um dano psicológico causado a ela justamente por conta desse abandono. A relatora desse caso, que foi julgado procedente, foi a ministra Nancy Andrighi, e nessa relatoria, ela proferiu, então, na verdade, uma resposta,
Essa decisão foi uma resposta àquele primeiro caso julgado improcedente pelo STJ, sendo que a ministra Nancy Andrighi disse que amar é faculdade, mas cuidar é dever. Então, a partir daí, ficou muito bem estabelecido, muito claro, que esse afeto que nós estamos discutindo aqui não é o afeto e sentimento, não é o amor, mas sim o cuidado, o dever de cuidado, o dever de convivência. A partir dessa decisão, muitos outros casos chegaram ao Poder Judiciário e é justamente aqui, colega advogado, que eu também quero chamar a sua atenção. Nem todos os casos são julgados procedentes. Não é fácil comprovar o abandono afetivo. Como nós estamos falando de uma situação, né, um pedido de indenização, como nós estamos falando de uma situação de responsabilidade civil, uma responsabilidade civil subjetiva, a necessidade de comprovação, né, do preenchimento de todos os elementos que compõem essa responsabilidade civil subjetiva, ou seja, da culpa, do dano e do nexo causal. Além de não ser fácil comprovar esse abandono afetivo, muitas dessas decisões são julgadas, muitos desses pedidos são julgados improcedentes, porque também existe, né, uma certa resistência por parte dos nossos tribunais, justamente por não entenderem possível, né, a possibilidade da responsabilidade civil, da aplicação da tese da responsabilidade civil nas relações familiares. Hoje, nós temos em andamento, está em tramitação, um projeto de lei que busca inserir o abandono afetivo como um ato ilícito. Caso esse projeto de lei ele venha a ser aprovado, aí sim, uma vez caracterizado o abandono afetivo, nós estaremos diante de uma situação, então, de reparação civil, uma situação, então, do dever de indenização. No entanto, nesse momento, é muito importante que fique claro, para que você saiba orientar o seu cliente nesse sentido, né? Que haja um incentivo, sim, com relação a essas ações, principalmente no tocante ao simbolismo, não necessariamente com relação ao cunho pecuniário, né, não com relação ao valor da indenização, mas sim no tocante ao simbolismo que essa ação representa, né, que é justamente aquilo, né, pai, por que me abandonastes? Outro desdobramento do abandono afetivo é a possibilidade da supressão do sobrenome do pai ou da mãe que abandonou afetivamente o seu filho. Nós sabemos que o nome, né, que é composto pelo prenome, pelo sobrenome, ele é considerado imutável pela Lei de Registros Públicos. No entanto, existe sim uma possibilidade de relativização, né, dessa imutabilidade em determinadas situações, como por exemplo naquelas, né, de nomes considerados esdrúxulos, ou seja, aqueles que causam um constrangimento a essa pessoa, mas nós também temos algumas decisões permitindo a supressão, ou seja, a retirada desse sobrenome do pai ou da mãe que abandonou afetivamente o seu filho, principalmente quando a manutenção desse sobrenome fica comprovado, né, que provoca angústia e sofrimento nesse filho, afrontando então os direitos, né, de personalidade e o direito à dignidade dessa pessoa. O que eu quero deixar claro aqui para você, colega advogado, colega advogada, é que, na verdade, nessa situação de supressão, de retirada de sobrenome paterno ou materno em decorrência de abandono afetivo, nós não estamos diante de uma situação de desconstituição da parentalidade. Ou seja, haverá uma manutenção, né, desses vínculos parentais. Inclusive, o nome desses pais, né, continuarão na certidão de nascimento desse filho, mas esse filho, então, deixará de utilizar esse sobrenome. Porque se a gente parar, então, para analisar, existem sobrenomes que são muito comuns,
né, que podem, em determinadas situações como essa, não provocar, né, esse constrangimento, essa angústia. Mas existem sobrenomes que chamam a atenção, né? Existem sobrenomes que não são tão comuns assim. Então imaginem uma pessoa, um filho, que é abandonado afetivamente pelo seu pai ou pela sua mãe, que tem um sobrenome marcante, vive, por exemplo, em uma cidade pequena. Quando ele tem que, né, se apresentar, falar o seu nome completo, sempre tem alguém, você é filho de fulano. Só esse lembrar, você é filho de fulano, já é uma situação que gera uma dor, que gera um constrangimento, é uma situação, então, que fere aí esse direito de personalidade, fere a dignidade desse filho. Por isso, essas decisões nesse sentido. Bem, eu espero então ter ajudado você com esse conteúdo, né? E que agora você tenha então uma bagagem ainda maior para esclarecer as dúvidas dos seus clientes quanto a essas situações de abandono afetivo. E comente aqui, né, um aprendizado que você teve com esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima!